Então, agora nós vamos entrar em uma... não em filósofos específicos, né, mas numa discussão filosófica que marca a Idade Média, principalmente a Baixa Idade Média, né? Lembrando que a Alta Idade Média é o começo, né? E a Baixa Idade Média é o final, né? Então, ela começa lá com Agostinho, lá depois de Agostinho, ela vai declinando aí até o período do Renascimento, da Reforma e tal. Então, durante a Idade Média, que vai pegar desde lá do século V, né? Depois de Cristo, até o século XII depois de Cristo, né? Então são 7 séculos basicamente, quase, né? Mais ou menos isso, com muita transformação, com muitas discussões, com muitas coisas. Uma das que ficaram mais conhecidas na filosofia é a chamada querela dos universais. Querela é a mesma coisa que disputa, a mesma coisa que briga, né? A mesma coisa que conflito, né? E também é chamado de o problema dos universais. Isso a gente eu já fui antecipando para vocês isso nas outras aulas, né? Mas agora então a gente chega de fato no capítulo do Giovanni Reale, que ele vai trabalhar especificamente este problema aí, né? Bom, o que é o problema dos universais, né? O que é o problema dos universais? Bom, primeiro esse problema nasce fundamentalmente dos estudos de gramática, né, estudos gramaticais. Vamos lembrar que na Idade Média você tinha aquela estrutura educacional, né, aquela estrutura curricular educacional formada pelas duas faculdades das artes liberais, né, que é a faculdade chamada Trivium e a faculdade chamada Quadrivium. Né? Trivium e Quadrivium. E no Trivium, uma das matérias era justamente a gramática. Então, o Trivium era formado por dialética, oratória e gramática, que trabalhava com as artes da linguagem, né, e com a expressão e com a lógica discursiva, né? Enquanto que o Quatrivium, que é a segunda etapa da formação, trabalhava com matemática, aritmética, geometria, música e astrologia, né? Que era a parte de exatas, né? Então, você tinha, né, duas formações aqui complementares, né? Você entrava no Trivium e depois você fazia o Quadrivium, né? Terminando essas duas etapas, aí você se especializaria em direito, geralmente era assim, né? No direito canônico, ou você iria para a teologia, né? E na teologia você ia fazer mais 8 anos de teologia, no direito mais os 4 anos de direito, e aí então você sairia ali preparado para atuar, né, na vida social, né? Entendendo que o cara que faz direito não é direito que nem a gente tem hoje, né? Não é o direito laico, mas é o direito canônico, né? O direito com base na moralidade da Igreja Católica da época, né? Então, os estudos gramaticais eram intensos, né? Eram muito importantes. Você não era um acadêmico se você não tinha domínio da gramática. Você não era um acadêmico se você não dominasse pelo menos ali as línguas clássicas, né? A língua franca, que era o latim, as línguas clássicas, que era o grego, né? Às vezes um pouco de hebraico também, né? E os idiomas da sua convivência ali, francês, né? O inglês das Ilhas Britânicas, né? Um pouco de germânico. Então, era normal que você tenha esses acadêmicos todos poliglotas, né? E que estudam, então, gramática a rodo, vamos dizer assim. Esses caras da gramática, eles começam a perceber uma coisa, né? Eles começam a perceber o seguinte, ó. Quando a gente cria, né, quando a gente escreve uma obra literária, né, a gente pode criar coisas que não existem, né? A gente tem a criação de personagens, né, que podem ser extremamente bem montados, com psicologia, com motivações, e que podem nunca ter existido. Né? Shakespeare, por exemplo, você pega, sei lá, Victor Hugo, você pega Stendhal, você pega, sei lá, outros autores da antiguidade, né, o Milton, né? São autores, né, de obras literárias cuja a criação ela não tem necessariamente a ver com uma descrição da realidade. Às vezes é toda uma construção criada, né, pela criatividade do homem, né, atividade humana. E aí fica essa questão, olha, se nós somos capazes de criar literariamente mundos, pessoas, comportamentos, sociedades inteiras, né? Será que o que a gente fala
tem a ver com a realidade, ou será ou será que o que a gente fala tem mais a ver com coisas imaginadas, né? Coisas fantasiosas, que não tem a ver com a realidade. Né? Começa aqui a discussão, né? Começa aqui o problema, né? Ou melhor, a gênese, né, da discussão. Os gramáticos começam a perceber que a literatura ela promove uma criação de mundos que não existem historicamente e nem existem materialmente. Um outro elemento importante dos estudos gramaticais é perceber que a própria linguagem ela é criada, né, pelos homens para poder identificar as coisas fora deles, né? Então, se a gente não tiver linguagem, a gente não consegue dar nome para as coisas, né? A gente não consegue identificar ações das coisas, né? Tiago, vai ali e pega, vai ali correndo para mim e pega uma cadeira e volta, né? Quer dizer, a linguagem está expressando uma coisa que eu quero que você faça, né? Vai ali, pega uma cadeira para mim e volta. Eu criei essa linguagem, né? Mas eu quero que você vá muito rápido, né? Então, Tiago, vai rápido, correndo, né? 2V, vai e volta, né? Pega a cadeira. Então, você vai criando linguagens para poder explicar e produzir ações no mundo. Percebem também que a linguagem ela é fundamental para que a própria mente humana funcione. Ou seja, se você, por acaso, né, descobre, né, encontra com alguém que não possui nenhuma linguagem, essa pessoa ela não tem a capacidade de raciocinar, de inteligir, de pensar. Ela não pensa como uma pessoa normal pensa. Por quê? Porque a gente pensa por meio da linguagem. A gente coloca as coisas na nossa... quando você está pensando consigo mesmo, né? Eu vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa, mas amanhã eu vou fazer isso. Aí ontem eu fiz aquilo outro. Isso tudo é linguagem. Sem a linguagem não haveria pensamento possível. Não haveria ciência, não haveria relações, não haveria construções, não haveria cultura, não haveria nada do que os seres humanos produziram. E aí você tem vários exemplos, né, modernos, modernos não, mas assim, documentados, né? O mais famoso é de duas meninas indianas que foram encontradas tendo sido criadas por matilhas de lobos, né? Que é a história da Amala e da Kamala. As duas foram encontradas numa mesma matilha. As investigações, isso foi, assim, acho que 1840, uma coisa assim. As investigações levaram à conclusão de que as meninas foram raptadas por lobos quando crianças e criadas com lobos. E foram encontradas, né? Foi um reverendo, inclusive, lá na Índia, reverendo inglês, né? Que encontrou as crianças, criou, né? Tentou cuidar das crianças. A mais nova, ela morreu logo muito cedo, né? E a outra, ela conseguiu viver aí um monte de anos, assim, 18, 19 anos, mas ela nunca desenvolveu nenhuma capacidade humana. Ela parecia uma pessoa que tinha algum retardo mental, né? Apesar de que ela foi examinada pelos médicos e percebeu que não tinha nenhum problema fisiológico, o que aconteceu com ela foi que houve uma atrofia, né? Uma atrofia neural, né? Neurológica, por meio da falta de estímulos que a convivência humana imprime nos seres humanos, né? E essa capacidade, essa falta de estímulos, ela é bem conhecida, né? Justamente pelo fato dela não desenvolver nenhuma linguagem, né? Não há linguagem nenhuma natural do homem. Toda linguagem humana é aprendida por outro e outro e outro e outro, né? Isso é axiológico, né? Isso é inegável. Nós não sabemos explicar como os seres humanos começaram a produzir linguagem, né? Não parece algo que foi uma criação em algum momento. Há estudos linguísticos que apontam para que a linguagem ela deveria ter existido junto com o homem. Quando o homem ele veio a existir, a linguagem tinha que estar com ele já, porque caso contrário, ela não conseguiria se desenvolver da forma como se desenvolveu, né? Com essa complexidade, né, e tudo mais e tal. Inclusive, esse é um dos argumentos que os teístas usam para dizer, olha, não há lógica alguma, né,
na afirmação de que a linguagem ela é um dado evolutivo, né? Não é que a linguagem não evolui, ela evolui, mas para ela sair de meros sons vocálicos para uma linguagem complexa, nós não temos notícia científica, né, pesquisada, que demonstre que é possível isso, né? Que é possível uma pessoa, sem nenhuma linguagem prévia, criar essa linguagem, né? Então, é uma coisa bem interessante. Inclusive, alguns antropólogos vão dizer que os seres humanos evoluíram, né? Dos australopithecus, né? Evoluíram dos primatas, do símio anterior, né? Você acredita em Darwin e tal, justamente quando ele teve condições de desenvolver linguagem. Então, a linguagem é fundamental. E esse é o problema aqui, tá? É um problema de linguagem. Mas qual é o problema exato, né? O problema é produzir uma relação entre a linguagem e a realidade. Linguagem e realidade, né? Aquilo que a gente fala, as palavras que a gente usa, as coisas que a gente diz, elas existem de fato na realidade ou elas são apenas criações fantasiosas da mente humana? Essa é a questão, essa é a pergunta, né? Então, quando eu falo assim, né, eu olho, eu pego um livro, né? Então, eu pego um livro qualquer, um livro, né? Se eu falar assim, ó, este é um livro, eu estou olhando para ele, né? Estou vendo a cor, estou vendo o formato, estou vendo as páginas, estou vendo as letras. Portanto, esse livro, ele não tem como eu dizer que ele não existe, né? Esse livro, ele de fato existe. Está na minha frente aqui. Ele é uma res, né? Uma coisa, né? Mas, se eu pego, por exemplo, um outro objeto que tem as mesmas características que esse aqui, eu também aplico a esse objeto a palavra livro, né? Isso é um livro, isso também é um livro. E eu posso pegar até um outro objeto que também, né, é bem parecido e digo, bom, livro também, né? São parecidos, mas diferentes, né? Eles são múltiplos, cada um tem a sua singularidade, né? Esse aqui é um livro do Durkheim, esse aqui é um livro do Hegel, esse aqui é um livro do Platão. Então eu tenho 3 livros diferentes, mas eu dou o mesmo nome para os 3. Né? Livro, dou o mesmo nome, livro, livro. Tudo isso aqui é livro. E mais, né? Todos os outros livros que já existiram, que existem e que ainda existirão, eu posso dar esse nome também, essa palavra livro, né? Livro. Então eu digo, olha, esse aqui é um livro singular, mas ao mesmo tempo que eu falo que isso aqui é um livro singular, eu carrego na minha linguagem a ideia de que a palavra livro não se refere somente a isso aqui, mas se refere a outros tantos objetos semelhantes. Só um minutinho. A outros tantos objetos semelhantes, né? Esses objetos semelhantes, nós podemos concluir que eles são, perdão, né? A palavra que eu uso para identificar todos esses objetos que possuem similaridades, né, mas que são diversos, nós chamamos essa palavra de palavra universal. Então, o livro é uma palavra universal, palavra livro, que identifica, por exemplo, este livro aqui, especificamente. Particularmente, eu tenho um diálogo de Platão, chamado Eutífron, traduzido pela Maria Luísa Roque. Isso é um livro. Isto é, a singularidade de um universal. O universal livro, né, é quase que uma ideia, né, que ela tem materialidade neste livro especificamente. Bom, que este livro existe, eu não duvido. Por quê? Porque eu estou vendo ele. Ele é imanente, ele é material concreto. Mas o conceito, a noção de livro, né? A noção de livro existe? Essa é a pergunta, né? Quer dizer, o livro universal, né? O livro enquanto ideia, né? O livro enquanto conceito, né? O livro não apenas como a indicação da coisa material, mas o livro como
essa eidos, né, essa forma, ela existe de fato ou ela é apenas um produto da nossa linguagem? Aqui há, então, uma, uma primeira necessidade, né, da gente definir duas coisas, né? Se ele só existe em termos de palavra, ou melhor, né, quando eu digo a palavra livro, eu estou proferindo o que os medievais chamam de vozes, né? Vozes, ou vox. Vox, então, é a palavra livro, né? Quando eu pego esse livro e mostro a você, aqui eu tenho uma res, né? Res. Res é a mesma coisa que coisa, né? É a mesma coisa que algo que existe na realidade. Então, eu tenho a vox, aquilo que eu falo, e a res, aquilo que existe. A relação entre vox e res é o que está sendo discutida agora aqui na chamada querela dos universais. Bom, o que é o universal, então? Novamente, né? O universal é aquilo que não se aplica a um indivíduo apenas, mas se aplica a uma multiplicidade de indivíduos, né? O universal livro, ele não se aplica apenas a este objeto, mas se aplica a todos os livros que existem. O universal cachorro não se aplica somente ao cachorro específico, mas a todos os cachorros que existem. O universal homem não se aplica apenas a um homem, a João, mas se aplica a todos os homens que existem. Pode falar. Perfeito. Isso, esse, isso, é isso. Ou seja, este livro existe. Este livro existe. Mas e o conceito livro existe? Né? A ideia livro existe? Ou ela é só uma criação humana? Né? Isso. A briga é. Isso, exatamente. A briga é essa. Ou aquilo que eu digo existe como res, né, como coisa, ou aquilo que eu digo não existe como coisa. Essas são os dois polos primordiais, né? Inclusive, perfeito, perfeito. O nominalismo, perfeito. O realismo é aquele que diz as palavras, elas têm realidade, né? Então, quando eu digo livro, significa que livro existe enquanto realidade. Onde? No mundo de ideias, né? Na cabeça de no mundo platônico ou na mente de Deus, né? Como uma realidade externa a mim. O que eu faço então quando eu digo livro? Meio que a minha mente está acessando uma ideia que já existe, né? Isso é realismo, tá? Realismo, do qual o Platão era com certeza o maior expoente. Realismo. Então é dizer, olha, toda palavra humana ela tem, antes de ser dita, uma realidade que é independente dela. Independente se eu conheço ou não livros, né? Independente se eu já vi um livro na vida, o conceito livro ele existe fora de mim, né? Isso é realismo, né? Estamos antecipando. Bom, aí existe também o nominalista, que é aquele que fala não, o livro só existe quando eu pego este objeto e preciso dar para ele um nome, né? Eu olho esse objeto aqui, então vou chamar isso aqui de livro, né? E a partir de agora, os objetos que eu for vendo e que tem as mesmas características que esse aqui, eu vou chamar de livro também. Neste caso, o que nós temos, né? O realismo é uma postura filosófica, né? Onde a realidade das coisas ela é anterior às coisas materiais. O que nós chamamos de ante-rem, né? Ante-rem. Antes da realidade material existir, as coisas já existiam nas ideias, né? Enquanto que o nominalismo
é a proposição de que não existem universais, né? Os universais não existem como coisas, só existem como expressões vocálicas, né, gramaticais, que eu dou para as coisas que eu observo. Portanto, ela é pós-Ren, né? Então, anti-Ren é realismo e pós-Ren é nominalismo. Que vai começar a aparecer, e assim, o nominalista mais famoso de todos vai ser o Guilherme de Ockham, né? O Guilherme de Ockham, a gente vai ver ele ainda, né? Mas ele vai dizer, olha, nada existe fora da linguagem humana. Nada existe fora da linguagem humana. Tudo o que existe é aquilo que a linguagem humana produz, né? E produz quando? Quando entra em contato com a realidade. Então, pode falar. Existe, ele fala, né, o nominalista, ele fala no sentido ser humano, não no sentido aonde eu tenho contato, né? Então, se eu viver entre índios, eu vou saber menos que um cara viver nos Estados Unidos com vários livros. Mas ele não está dizendo disso, ele está dizendo que no sentido de ser humano, né? O nominalista, né? E a gente só pode conhecer aquilo que faz parte de nós. Perfeito. É isso, né? Aquilo que eu experimento. É isso aí. Enquanto que o realismo não. O realismo, assim, no nominalismo, você cria palavras para identificar coisas, né? No realismo, você descobre palavras que identificam coisas que já existiam, mas que você não sabia que existiam. Coisas que não são somente materiais, né? Então, veja bem, que no realismo, você tem uma ideia de transcendência muito forte, né? Enquanto que no nominalismo, a ideia é puramente imanente. Puramente imanente, né? Isso já vai marcar ideias aí religiosas também, né? Então, não estou falando de Deus agora aqui, né? Mas estamos falando filosoficamente sobre coisas que a gente não vê, né? Quer dizer, a gente não vê o humano. A gente vê um ser humano, outro ser humano, mas o humano a gente não vê. Só que a gente usa essa palavra para identificar todos os seres humanos que a gente conhece, né? Então, a raça humana, os seres humanos, né? Os humanos. Os humanos, isso existe enquanto uma realidade, ou isso é apenas uma forma que a gente usa para identificar uma coisa que nem existe, mas que é uma coletividade aí de indivíduos, né? Essa é a celeuma, né? Essa é a briga. Não sei se ficou claro até aqui? Isso. O realismo é assim, ó, as coisas estão aí, já criadas, e eu descubro. Enquanto que o nominalismo vai criando nome para coisas que estão aí, porque não tem como descobrir, porque elas não têm existência por si mesmas, né? Elas só têm existência na medida que eu dou nome para elas, né? Bom, é isso mesmo. Essa discussão, como vocês perceberam, né? Ela começa lá em Platão, né? Lá em Platão. Platão é um realista, né? Até antes do Platão, essa discussão ela começa lá com Parmênides. Quando Parmênides diz, olha, existe o ser e o não ser não existe. Aí você pergunta, tá bom, Parmênides, mas cadê o ser? Aí ele fala, o ser só pode ser percebido por meio do intelecto, né? Da intelecção. O ser não é experimental, né? Lembram disso, Parmênides? O ser não é experimental, né? O Parmênides fala assim, ó, você acha que existe movimento, né? Que existe, que é possível você sair do ponto A para ir até o ponto B. Mas isso só é possível se você acreditar na matéria, né? E a matéria, para Parmênides, é ilusória. Porque matematicamente ele prova para você que é impossível haver o movimento do ponto A ao ponto B, né? Como que ele prova isso? Naquele paradoxo dele lá, né? Não é do Parmênides, é do Zenão, né? Porque o Zenão também é discípulo de Parmênides. Naquele paradoxo, né? Você fala assim, ó, pega um ponto A, né? Pega um ponto A. Aí você pega um ponto B. Aí você faz o sujeito, né? O objeto, né? A coisa, se mover do ponto A para o ponto B. Ele vai se mover do ponto A para o ponto B. Só que ele só pode se mover do ponto A ao ponto B caminhando sempre a metade do caminho que ele fez anteriormente. Então, digamos, né, que do ponto A ao ponto B
existam 10 centímetros, né? Do ponto A ao ponto B. Então, o objeto anda do ponto A para o ponto B e para no 5, que é metade do caminho. E agora ele tem que andar metade dessa metade, né? Metade de 5. Então ele anda mais 2,5. Aí ele tem que andar agora metade de 2,5, que ele anda 1,25. Eu acho que é isso, né? 1,25. E aí ele vai andar metade, 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 metade. Quando que ele vai chegar no ponto B? Nunca. Nunca vai chegar. Portanto, matematicamente, o movimento é impossível. O movimento não existe. Mas é... Oi? Como você definiu por que anda metade da metade? Não, ele está só propondo uma tese, né? Tá. Suponhamos que, para andar do ponto A ao ponto B, um indivíduo ande sempre a metade do que ele andou anteriormente. Entendi. Se ele fizer isso, ele nunca vai chegar ao ponto B. Portanto, matematicamente, não haverá movimento. Ou seja, ele nunca vai, né, passar de um ponto para o outro. O que ele está tentando fazer aqui? Está tentando demonstrar para você que, em termos intelectivos, o movimento não existe. O movimento não existe. O movimento só existe como? Na matéria, quando eu vejo esse objeto passar do ponto A para o ponto B. Aí ele existe, né? Quando eu insiro a noção de espaço e de tempo, né? Tempo e espaço. Mas aí o Parmenides pergunta: tempo e espaço são realidades do ser ou são aparências da ilusão? Né? Essa é a pergunta do Parmenides, né? Ele fala: se tempo e espaço forem realidades do ser, o ser não é eterno. O ser não é atemporal. O ser não é perfeito, né? Porque se o ser tiver tempo e espaço, ele está mudando também. Ele sofre modificações. Como se ele dissesse assim, ó: se Deus, ele está submetido ao tempo e ao espaço, Deus não pode ser nem onipresente, né? E Deus não pode também ser perfeito. Por quê? Porque se ele está no espaço, ele está em algum lugar, né? Mas assim, ele está em todo lugar. Bom, beleza. Mas se ele está no tempo, ele está mudando, né? E se ele está mudando e ele é perfeito agora, significa que ele não era antes. E se ele ainda não é perfeito, e se ele vai ser perfeito amanhã, ele não é agora. A perfeição, ela exige que não haja passagem de tempo para o objeto. Por isso que Parmênides nega que exista tempo e espaço. Claro, existe tempo e espaço onde? Na realidade material, que é ilusória. Mas no mundo intelectual não existe tempo e espaço. Tempo e espaço é apenas uma impressão humana empírica, não é uma intelecção. Tá de boa aqui? Não. O livro, o objeto não. O livro, enquanto conceito, enquanto ideia, existe desde sempre para o realista. O livro, enquanto ideia, só existe depois que você observa vários livros, para o nominalista. Então, o nominalista depende da experiência para formar um conceito, né? E esse conceito, ele não existe em lugar nenhum. Ele é só uma criação da sua mente. Este aqui, por exemplo, né? O objeto material. Certo. Isso, é isso. Então, o realista fala assim, ó: isso aqui é um livro, por quê? Porque existe a ideia de livro, e a ideia de livro vem até a minha mente e me faz reconhecer isso como livro. Né? É isso, né? Enquanto que o nominalista fala assim: não, eu peguei esse aqui, eu comecei a olhar e falei, vou chamar de livro. E agora é livro. Eu que chamar, perfeito. Eu que chamar. Isso, perfeito. Então a ideia do realismo aqui, né? Ela é uma ideia muito, já existe
no Parmênides, né? E a ideia de uma espécie de nominalismo, né, já existe lá no Heráclito. Porque o Heráclito falava, ó, tudo muda, né? Portanto, o nome que eu dou para a coisa, ela pode mudar se a coisa deixar de existir, se a coisa, né? Então eu vou mudando, né? Eu dou o nome, né? Você pega uma fêmea da espécie humana. Se ela é pequenininha, eu chamo ela de criança. Se ela já é adulta, eu chamo ela de adulta, né? Se é mulher adulta, né? Se ela fica velha demais, eu chamo de idosa, né? Ou seja, eu dou vários nomes diferentes para essa coisa que está mudando o tempo todo, né? Porque é passagem do tempo, né? Então, existe o universal criança, o universal adulto, o universal idoso, né? Para o nominalista, não. Para o nominalista, isso é só nome que a gente dá para identificar coisas diferentes que a gente tem em contato. Né? Muito bem. O Aristóteles, que é importante a gente mencionar também, né? Ele também deu uma contribuição para essa questão. Não era um problema para Aristóteles, ele não está discutindo isso ainda, né? Mas para o Aristóteles, vamos lembrar lá, né? O Aristóteles, ele discorda do Platão nesse ponto. Né? O Aristóteles não acredita que as ideias existam fora da realidade. Né? Para Aristóteles, as ideias estão na própria realidade. Né? É o que ele chama de forma, né? Ou o que o Aristóteles vai chamar de hilemorfismo. Né? Ou seja, há uma hilê significa matéria, né? Corpo, né? E há uma forma. A forma é a ideia. Então, quando eu olho para o Tiago, eu vejo a hilê, que é essa materialidade, né? Carne, cabelo, pele, osso, tecido, né? Essa materialidade, Tiago, mas, ao mesmo tempo, eu consigo olhar para o Tiago e abstrair dele uma forma que me faz ser capaz de olhar para o Molina, de olhar para o Fred, e mesmo eles sendo tão diferentes uns dos outros, eu consigo identificar uma espécie de identidade comum. Né? Isso é o que Aristóteles chama de forma, né? Então, quando eu vejo vários homens, eu consigo abstrair deles uma forma. Olha o que o Aristóteles está falando, né? Para o Aristóteles, então, há um realismo também, mas é um realismo menos intenso do que o realismo platônico. E aí vem aquilo que você falou, Fred, porque a tese nominalista e a tese realista, elas têm 3 graus de gradação. Né? Você tem o realismo moderado, o realismo absoluto e o realismo palavra que eu anotei aqui e o realismo exagerado, né? Então, absoluto, moderado e exagerado. O Platão, ele é defensor de um certo realismo exagerado. Ele fala, olha, existe um cachorro ideal no mundo das ideias, um cachorro ideal, né? Enquanto que Aristóteles, ele é de um realismo mais moderado. Ele fala, olha, o cachorro ideal, ele está presente na coletividade dos cachorros. Quanto mais cachorros eu vejo, mais eu consigo chegar próximo da ideia universal de cachorro, que é o que a gente faz, o que a ciência faz, né? Toda vez que a ciência tenta classificar alguma coisa, ela pega vários indivíduos daquela coisa, né? E vai criando uma lista de qualidades que é compartilhada coletivamente. Essas qualidades formam o que nós chamaríamos de universal. Então, o Aristóteles, ele está já numa chave um pouco mais elaborada que o Platão, né? Ele está admitindo um realismo moderado. Para Aristóteles, onde é que esses universais existem? Para Aristóteles, os universais existem na mente humana, não fora do homem, mas dentro do homem. Então, Aristóteles admite que os universais, eles são in res, né? Enquanto que o Platão fala que são ante res, né? Existem antes da coisa realidade, né? Antes da coisa material, Aristóteles diz, os universais existem nas coisas materiais, nas coisas.
Não é que eles não existem, eles existem, né? Mas eles só podem ser percebidos quando eu utilizo a minha capacidade de abstração para observar as coisas parecidas, né, da mesma espécie e tirar destas coisas uma característica que pode nomear, identificá-las todas ao mesmo tempo. Ficou claro isso aqui ou não? Ficou claro. Então tá, beleza. Bom, como eu disse a vocês, o problema dos universais não é um problema de Platão nem de Aristóteles. Eles não estavam interessados, ou melhor, eles não viam nisso uma questão para ser debatida. Mas haverá um latino, né, chamado Porfírio, que é um escritor, que vai traduzir as obras de Aristóteles para o... vai traduzir não, né? Ele vai fazer um comentário, né? O Porfírio vai fazer um comentário grego categorias, né? E esta obra, ela se chamará Isagoge. Isagoge, então, é um comentário de Aristóteles, comentário escrito em grego, né? O Porfírio, ele nasce em 234 depois de Cristo. O Aristóteles morreu lá em 400 antes de Cristo, né? Então, o Porfírio, ele faz esse comentário entre 234 a 305, que é a faixa onde ele vive ali, né? E um outro autor que a gente já estudou, que é o Severino Boécio, que nasceu em 480, portanto, nasceu 75 anos, né, depois que o Porfírio tinha morrido. O Boécio vai pegar essa obra Isagoge e vai traduzi-la para o latim. E não é o Boécio traduz ela em algum momento, né, mas ele nasce em 408, né? Então ele morre em 324 e em algum momento aí 100, 200, 100 anos, 100 e poucos anos depois, o Boécio traduz o Isagoge. E aqui é que tem a origem do problema dos universais, porque o Boécio, ele vai dizer, olha, no Isagoge de Porfírio, existem 3 perguntas que ele formulou a partir da leitura dele de Aristóteles. As perguntas são, será que as coisas, as ideias, os universais existem por si mesmos ou eles dependem da nossa linguagem para existir? Se eles existem, será que eles são corpóreos ou não são corpóreos, né? São as perguntas que o Porfírio deixa, que o Boécio traduz e que vai dar origem a toda essa discussão aqui. Bem, no século IX, no entanto, né, em que esta questão ela entra de fato como um problema que vai mobilizar várias mentes do período medieval, da escolástica. Como eu disse a vocês, né, por meio do estudo da gramática, principalmente na chamada Escola de Chartres. Onde quem vem dessa escola que é importantíssima, né? Chartres, né? Chartres. Vem um cara chamado João de Salisburgo, né? Salisbury. João de Salisbury foi discípulo de Bernardo de Chartres, que foi aquele fundador dessa escola. E esse João de Salisburgo vai afirmar que a filosofia só é possível porque existe linguagem, porque existe gramática. A gramática é o berço da filosofia. Ou seja, não se pode fazer filosofia se você não tem domínio da linguagem, né? Então, essa é a frase que tira da filosofia, né, a possibilidade dela ser anterior à linguagem, né, dela ser um exercício à parte da linguagem, e coloca a filosofia como uma espécie de produto da linguagem. E o João Salisburgo não estava errado, né? Não estava errado. Já falei isso antes para vocês, né? Não se pode fazer filosofia sem ler. E ler o quê? Literatura. Ler o quê? Os textos filosóficos. Os textos filosóficos não serão compreendidos sem você ler literatura. Porque a literatura, ela está
fazendo uma produção, ainda que imagética, de mundos humanos possíveis. E se você não tem uma bagagem literária que torna-se para você, né, capaz de fazer você entender realidades possíveis, você não consegue filosofar sobre a realidade, né? Por quê? Porque se eu só consigo filosofar sobre a realidade que está diante de mim, qualquer coisa que foge da minha percepção, eu fico confuso, né? Eu não dou conta, né? Eu não consigo entender. Né? Por isso, é necessário que você leia muita literatura de todos os tipos, com todas as experiências humanas possíveis. Você tem que ler lá a mulher que traiu o cara, o filho que matou o pai, a filha que praticou incesto com o próprio pai, o genocídio, né, de uma população inteira, a relação de um Deus com o homem. Essas histórias que são narradas na poesia, na mitologia, desde lá, né, da Gilgamesh, sim, né, dos mitos e tal, né, das religiões, isso aí é tudo construção que não é filosófica da realidade, mas que serve como substrato para pensar filosoficamente, né? Substrato para pensar teologicamente. Como é que você faz uma teologia prática para a igreja se você não conhece as manifestações do espírito humano ao longo no geral, né? Genericamente falando, né? Que quando você lê a Bíblia, o que você vê? Né? Você vê lá a história de Davi, de Salomão, de Sansão, de Tamar, de Absalão. O que você está vendo lá? Assassinato, incesto, glória, guerra, luta, temor. Você está vendo o quê? Líderes, liderados, traidores. Isso é para formar no seu intelecto, no seu campo, né, de imaginação, né, para formar as possibilidades das ações humanas. De maneira que quando você vê alguém fazendo alguma coisa, você fala, olha aí, ó, essa coisa que você está fazendo me lembra da história de Urias, né? Me lembra da história de Betseba. E a partir daquela história, eu consigo meio que antecipar quais são os movimentos possíveis, né, que aquele indivíduo vai fazer. Então, veja, a necessidade de ler literatura é também, né, a de você ampliar o seu vocabulário, é também de você ampliar a sua capacidade comunicativa, mas é fundamentalmente, acima de qualquer coisa, ampliar a sua capacidade imaginativa. Né? Você poder imaginar cenários humanos possíveis, antecipando problemas e também já percebendo resoluções de problemas que ainda não aconteceram, mas que você, por meio da literatura, sabe que poderão acontecer caso tais caminhos forem tomados. Então, literatura é básico, né? Já diziam os próprios medievais, né? Gramática é básico, né? Ou seja, leitura é básico. Pode falar. Ô, Zac, mas assim, a teologia, ela é mais fácil de estudar porque formaram um livro, né? A filosofia não, é vários livros separados e realmente para o aluno ele se dedicar a estudar é bem mais difícil, né? Então, mais ou menos, né? A teologia bíblica cristã, talvez, né? Isso, a Bíblia é cristã, tu fala cristã. Mas veja que teologia não é só Bíblia, né? Teologia, pai da igreja, Agostinho, aí você tem que vai embora, né? Aí então, sim. Não é tão fácil assim. A filosofia cristã, né? Se você pegar assim, uma teologia bíblica cristã, você tem um certo, vamos dizer assim, um objeto mais restrito, né? Mais restrito, né? Só que isso não torna ele mais simples, né? Ele só torna mais restrito, né? Por que eu falo que não torna mais simples, né? Porque você imagina assim, ó, você pega um texto bíblico, certo? Novo Testamento, né? Um texto bíblico, né? Aquele texto bíblico, ele é formado por meio de palavras, né, e de frases gregas. Essas frases gregas, elas estão na Bíblia, mas também estão em obras que não são a Bíblia e que são anteriores à Bíblia. Várias palavras, frases, né, e pensamentos que estão na Bíblia estão, por exemplo, lá no Platão, lá no Aristóteles, lá no
nos epicureus, nos poetas gregos, né? E se você não conhece essas frases lá, você não sabe a origem delas para entender o texto bíblico. Um exemplo, né? Palavra logos, né? Palavra logos, né? No princípio era o logos, né? No princípio era a palavra. Olha a complicação que é você pegar a Bíblia e você tentar entender o que é logos só com a Bíblia. Sim, não tem como. Não tem como. Então, mesmo quando eu faço isso, eu preciso ter a compreensão, né, do que é o logos para a cultura da época de Atenas, né? Para a cultura da época grega da época, né? Não de Atenas, né? Mas de todo mundo grego da época. Né? E aonde que eu vou ver isso? Vou ver isso nas obras de filosofia. Mas os filósofos, eles não filosofam sobre qualquer coisa, né? Eles filosofam sobre coisas que eles vivem, né? O filósofo filosofa sobre algo que ele está vivendo. E como que eu sei o que ele está vivendo? Por meio da história. Mas aquela história, ela foi registrada? Não. Mas havia livros de literatura que faziam uma espécie de descrição, né, de uma realidade parecida. Então eu leio, por exemplo, as obras dos poetas gregos, né, do Hesíodo, do Sófocles, do Eurípides, né, do Tácito, tal. Eu pego essas obras dos autores gregos para entender como o grego antigo pensava, como ele vivia, qual era o hábito, o que ele fazia quando acordava, quando ia dormir, tinha festa, tinha música, tinha baile, o que ele comia, o que ele vestia, o que ele gostava, quais são as cores. Você vai formando esse imaginário que faz você entender do que o Platão está falando e faz você entender a obra do Platão com as suas palavras e que fazem você entender o texto bíblico. Né? Então, olha o trabalho, né? Que é muito complexo. Verdade, que nem da festa, né? A festa de casamento que Jesus foi. Se não souber como que era a festa da época, não tem como explicar nada, entendi. Perfeitamente, né? Você vai poder explicar com muita limitação, se você não entender. Elas se complementam, né? Filosofia e teologia, elas são inseparáveis. Filosofia e teologia são inseparáveis, literatura e teologia é inseparável também. Se você não... Ah, não, eu não gosto de ler literatura. Bom, desculpa, mas você vai entender muito pouco da realidade, né? Porque, às vezes, a história de um personagem bíblico, por ser de uma outra cultura, de uma outra época, ela torna-se meio distante mais de você, né? Então, uma boa obra literária é capaz de pegar aquele comportamento bíblico lá e trazer ele para uma realidade mais contemporânea, né? mais próxima da sua própria cultura, né? Daí a razão para você ler, sim, ler Machado de Assis, ler Lima Barreto, ler Jorge Amado, né? Que são autores brasileiros que tentam descrever como é ser brasileiro, né? O que é ser brasileiro nos vários estados brasileiros, né? E aí você vai conseguir pegar a Bíblia e conectar ela com essas realidades brasileiras e produzir uma interpretação, né? Uma teologia que tenha como dar respostas aos brasileiros. Porque algumas respostas bíblicas que a gente tem, né, teológicas, elas são muito europeias, né? Elas são muito americanas, norte-americanas, né? Elas não falam com os nossos problemas especificamente. Né? Você pega assim, né? Por exemplo, nós temos um problema seríssimo no Brasil, assim, endêmico, né? E muito problemático de corrupção. Corrupção, né? De inflação, de uma economia meio zoada, né? Você vai, e aí isso é uma coisa nossa aqui, né? E se a gente não entender e não entender teologicamente esses problemas, a gente não consegue falar para os nossos membros, né? Para nossos irmãos com clareza, né? Se a gente não entende a nossa política do dia a dia, a gente não consegue explicar o que está acontecendo, né? Para as pessoas que convivem com a gente, né? Quer dizer, um cara matou o outro porque um estava fazendo uma festa de aniversário com o tema petista. Quer dizer, isso é uma realidade nossa, não é uma realidade de todos os lugares do mundo. Né? Um médico estuprou uma mulher dentro da maternidade, ela estava dando à luz, ele estava dopando ela, enquanto ela estava parindo, ele estava estuprando ela. Né? Quer dizer, isso é uma realidade nossa, não é uma realidade de todos os lugares do mundo possível, né? Então, são coisas que a gente, fala assim, olha, mas isso aqui não é uma coisa possível de acontecer, né? Então, tá aí, ó, a realidade dizendo que é, né? E o que é a literatura? A literatura é você produzir essas realidades, né?
para que você vá ampliando o seu campo de imaginação. Ficou de boa isso aqui? Ficou muito enrolado? Sim, tá de boa. Tá indo. Então, beleza. Bom, quando o João Salisburgo fala que a gramática é o berço da filosofia, o que ele está falando, em outras palavras, é o seguinte: olha, é necessário que a gente faça uma distinção entre auctoritas e ratio. O que é a ratio? Ratio é a razão. E o que é a razão? A razão é a capacidade humana de, por meio da linguagem, compreender a realidade. O que é autoritas? É o ato de alguém dizer para você o que é a realidade. Né? Então, se eu falar para você assim, olha, a realidade é esta, e você acha que o que eu estou falando não faz o menor sentido, você tem que ter o direito, a liberdade e as capacidades para questionar e para dizer, ó, ou você me explica isso logicamente, ou eu não acredito em você. Vê, né? Pastor vai fazer um sermão, vai dar um estudo, vai explicar alguma coisa. Não é porque ele é um pastor que ele pode falar o que ele quiser, tendo os seus ouvintes a obrigação de aceitar. Né? Ninguém tem a obrigação de aceitar nada que uma pessoa diga, a menos que o que ela diga tenha lógica e tenha conexão com a realidade. Então, por exemplo, né? Chega um professor universitário e fala para você assim, ó, o capitalismo é um sistema injusto. Nós temos que transformá-lo para um sistema mais igualitário, onde ninguém terá mais do que o outro. Todo mundo terá as mesmas condições de tudo, né? Bom, a ideia até é atraente, né? Você pensa assim, pô, eu sou pobre, né? Tem o cara ali que é muito rico, eu acho injusto ele ser rico ou ser pobre, né? O mais justo era que a gente tivesse condições de usufruir de todas as coisas sociais, né, de maneira equiparada, né? Então, eu ando a pé, ele tem um carro. O ideal seria que tivesse um ônibus, aí eu e ele ia junto, né? Eu como o PF e ele come no restaurante estrelado, né? O ideal é que tivesse só um restaurante comunitário, né? Aí você fala assim, bom, essa é a ideia do cara, né? A ideia do professor, tá falando. Aí você pergunta para ele, mas como que se dá? Por quê? Porque é possível que alguém não queira participar deste mundo que você está propondo. O que você fará com essa pessoa? Aí ele vai dizer, nós temos que convencê-la. Mas e se você não conseguir convencê-la? Então nós temos que reeducá-la. E como você irá reeducá-la? Vamos levá-la para trabalhar em campo de trabalho forçado até ela aceitar que isso que eu estou falando é a mais pura realidade. E aí você já começa a perceber que o que ele está dizendo não é real, mas é um sonho, né? É um projeto de mundo futuro que não sabemos se tem eco na própria realidade, mas que as pessoas acreditarão nesse futuro apenas por função da autoridade desse sujeito que está falando. Porque ele é muito inteligente, porque ele fala muito bem, porque ele tem assim uma boa oratória, então a gente acaba sendo seduzido e levado a acreditar no que ele acredita, né? Qual é a ideia agora aqui na escolástica? É você ouvir o que ele está dizendo e dizer, olha, você tem que convencer a minha razão, não convencer os meus sentimentos, né?
os meus afetos, mas a minha razão. E a minha razão, bem educada, né, lida, já leu vários livros, né, já estudou bastante, ela não se deixará ser enredada facilmente por qualquer coisa que você diga. A autoridade, ela perde força para a racionalidade. E aí, então, gera um conflito, né, entre os tradicionalistas que estavam dizendo, olha, o que os pais da igreja falaram, o que Agostinho falou, o que Lutero falou, não, né, Tomás de Aquino falou, isso é a lei, é a norma da igreja, é a regra de fé, é a confissão, é o dogma. Enquanto outros, que seriam considerados, né, para o momento histórico deles, progressistas, né, para o momento histórico deles, racionalistas, vão dizer assim, não, Agostinho falou, mas se o que ele falou não é racional, não aceito. Isso causa um conflito. Um grande representante do tradicionalismo da época é o Pedro Damião, que recebe o nome São antes do nome dele, porque virou santo, né? E aí você percebe por que ele é São Pedro Damião, né? Ele é o Pedro Damião, São Pedro Damião por quê? Porque ele defende a ideia de autoridade, que é a ideia que a Igreja Católica sempre defende, né? Uma das coisas que a Igreja Católica diz ser uma marca da heresia protestante é o livre exame, né? A capacidade que eu tenho de eu mesmo pegar a Escritura, eu mesmo ler, eu mesmo interpretar e eu mesmo dar a minha visão, né, sobre aquilo que eu acabei de ler. Isso é o que o católico não admite, né? Ele fala, não, quem tem que ler a Bíblia são somente aqueles autorizados pela igreja para interpretá-la da maneira correta, segundo a tradição da igreja, segundo a autoridade da igreja, segundo o magistério da igreja, né? Então, daí a igreja ela vai sempre ter por máxima, né, defender a autoridade acima da razão. Não é que a igreja não vai defender a razão, mas vai dizer, olha, diante da autoridade das escrituras, a razão ela não pode negá-las, né? Ela pode explicá-la, mas não pode negá-la. Diante da autoridade dos pais da igreja, a razão não pode negá-los, ela pode explicá-los, mas não negá-los. Diante da autoridade do Papa, a razão não pode negá-la, ela pode explicá-la, interpretá-la, mas negá-la não pode, né? E aqui está aparecendo já um pessoal que está falando, não, a autoridade de ninguém vale, o que vale é a razão. O São Damião, então, vai dizer, ó, ele vai escrever uma obra chamada Tratado sobre a Perfeição Monástica, onde ele vai dizer que os estudos de gramática, de literatura, de poesia, da mitologia, são, na verdade, obras do demônio, que estão semeando dúvidas e rebelião contra a autoridade da igreja. Ele vai dizer, não disse ele, vós sereis como deuses, né? Está falando aqui do diabo lá em Gênesis, né? Os nossos progenitores, Adão e Eva, aprenderam com o tentador a declinar Deus e a falar dele no plural, né? O que ele está falando aqui? O diabo foi o primeiro gramático que trouxe uma palavra nova que não existia no vocabulário de Adão e Eva. Isso é o Damião falando, né? Adão e Eva só conheciam Deus, ser único, absoluto, eterno. Foi o diabo que colocou, que fez, né, a declinação do plural, né? Declinação porque é uma palavra nominativa, né, substantiva, né? Mas seria a flexão plural, né? E inseriu uma nova palavra para que ela pudesse afastar Adão e Eva do conhecimento verdadeiro. Então, o Damião está falando, né? São Pedro Damião. Leia, mas só leia aquilo que a autoridade permite que você leia, né?
Não leia nada que não tenha passado pelo crivo de padres, papas, de concílios, porque senão você vai danar a sua alma. É nesse espírito, né, que vai ser desenvolvido durante a Idade Média uma lista de livros que a Igreja Católica irá proibir tanto de serem lidos, como de serem adquiridos, como de serem publicados, editados, que é o chamado Index Prohibitorium. Index Prohibitorium. E aí, assim, obras como a do René Descartes, obras como a do Galileu Galilei, né? Eram obras que estavam numa lista onde, se alguém encontrasse esse livro na casa de alguém, essa pessoa ia passar por um processo inquisitorial, né? Ia dar problema para ela. Né? Você não podia nem ler, nem possuir, né? Certos livros. Até hoje, o index existe, né? E tem livros que são colocados lá a todo momento, né? Mas hoje, né? As pessoas não estão nem aí, né? Não estão nem aí para esse index, né? Mas o último livro que eu vi, inclusive, né? Era de um cara chamado do Brasil, né? Do Leonardo Boff, né? Então tem lá Igreja, Carisma e Poder, né? Que é um livro do Leonardo Boff que ele escreve para contestar a autoridade da Igreja Católica. O Leonardo Boff foi excomungado, né? E o livro dele foi colocado lá no index. Né? Não é para nenhum católico ler esse livro, né? Mas o mais engraçado é que você vai lá na Paulus e você encontra o livro lá, né? Na Voz o livro está lá, ou seja, todo mundo está cagando para isso, né? Mas pela piedade da igreja, né, um bom católico não deveria lê-lo, por quê? Porque pode ser que esse livro seja a sementinha do diabo para danar a sua alma. Bom, com essa palavra, né, do João de Salisburgo, nós temos uma exaltação da ratio em nome em detrimento da autoritas. E a ratio ela será muito bem desenvolvida dentro do trivium, novamente, né? Naquela parte do trivium que se estuda dialética. O que é a dialética? Né? Essa técnica de diálogo, né? De pergunta-resposta, proposição e tal, para você descobrir a verdade. Né? Você vai, então, questionando, né? questionando. O que está aberto aqui é a noção de dúvida metódica, né? Que nós já vimos na aula passada com o Pedro Abelardo. Então, as escolas medievais começam a pensar que quem não aplica a dialética a tudo nega o que há de mais digno no homem, que é a razão. E por isso despreza a imagem de Deus em si. Olha só, né? O medieval vai falar, Deus fez o homem. Fez o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem é a imagem de Deus. É a imagem de Deus na matéria? Não, porque Deus não é matéria. Portanto, é a imagem de Deus nas suas dimensões não materiais. Quais são as dimensões não materiais do homem? A alma e o espírito. E o que há na alma do homem? A capacidade de intelecção, de razão. Por isso, o homem, a razão do homem, ela é uma imagem e semelhança da razão de Deus. Quando nós pensamos racionalmente, nós estamos fazendo algo que Deus faz de uma maneira muito mais elevada, mas é exatamente o mesmo processo. Por quê? Porque somos imagem e semelhança nisso. Se Deus colocou isso na gente e a gente não desenvolve a nossa razão, nós estamos escolhendo apagar a imagem de Deus em nós, dirão os medievais. Portanto, estudar filosofia é conhecer a Deus, é ser aquilo que Deus pensou, planejou para nós. Sem filosofia, você é um idiota. E ser um idiota é diminuir a sua humanidade, é você, de alguma forma, contestar o projeto que Deus fez o homem. Né? Olha, Deus me fez com uma mente incrível, mas eu não utilizo essa mente. Então você está degenerando o projeto divino, né? Pedro Abelardo, então, havia proposto já, né, uma íntima relação entre gramática e dialética. Onde ele propôs isso? Na exegese. Né? Lembra que o Abelardo falava assim, ó, para você discutir alguma coisa, você tem que saber quais são as palavras, o que significam essas palavras,
qual é o uso que se dá para essas palavras, para que, a partir dessa clareza, né, vocabulária, você possa produzir um pensamento sobre. Né? Então, a pessoa fala assim, olha, Deus pode se arrepender? Aí você pergunta, bom, depende do que você entende por arrependimento. Né? Arrepender-se pode significar que você cometeu um erro e você você quer agora consertar o erro com um acerto. Né? Isso é um arrependimento. Mas arrependimento também pode ser você ter tomado uma decisão e depois ter resolvido tomar uma outra decisão, que não é necessariamente um erro, é somente uma mudança de ação. Né? Eu resolvi que eu ia, sei lá, para a direita, e aí, no meio do caminho, eu resolvo ir para a esquerda. Mas o que aconteceu? Nada, eu só mudei de ideia. Né? Então, arrependimento também pode ter sido uma simples mudança de ideia. Né? Arrependimento pode ser algo que deriva da ação, mas pode ser algo também que deriva da mente apenas, do projeto. Né? Você faz um projeto para ser professor. E aí, na metade do caminho, você muda de ideia, você se arrepende, você nunca nem fez, nem virou professor, mas você preferiu agora ser, sei lá, ser coordenador, né? Ser diretor, né? Em vez de ser professor. Né? Então, arrependimento tem vários sentidos. Né? Se você definir o sentido, você consegue, de fato, começar a ter um diálogo que é, de fato, frutífero. Perceba uma coisa aqui, ó, importantíssima, tá? Isso vale para a época da medievalidade, vale para hoje também. A maior parte dos desentendimentos entre as pessoas deriva do fato de que elas estão falando palavras que não estão sendo compreendidas pelas duas partes. Por quê? Porque não há clareza da definição do significado dessas palavras. Então você fala assim, olha, eu defendo a liberdade, né? Mas o que você quer dizer com liberdade? Eu só dizer a palavra. E não é só ir no dicionário e pegar o significado da palavra. É também isso, mas é mais. É você entender o que você quer dizer quando você diz a palavra. Né? Isso é o que o Abelardo ele estava nos ensinando. E esse ensino vem da onde? Vem do trívio, né? Vem do estudo da gramática, do estudo da oratória e do estudo da dialética. De maneira que a dialética passa a ser compreendida como o exercício da razão. É a razão em movimento, apurando, né? Ela ficando mais forte, né? Ela ficando mais, como a gente vai dizer isso? Mais apurada, né? Mais precisa, né? Como se você estivesse treinando algo, né? E ganhando uma maior proficiência, né? Uma melhor performance para lidar com questões cada vez mais complexas. Né? A dialética, então, impõe um rigor na investigação e especulação pela análise do discurso. Não importa, né, necessariamente as palavras que são ditas, mas é o sentido das palavras. Né? O que cada palavra significa. E por isso ela faz análise de imposições das vozes. Né? Aí aparece novamente. Né? E de como a voz se impõe a res. E o que significa isso? Né? Então, eu só falo de liberdade quando eu preciso defender a liberdade minha de agir, ou eu preciso identificar que uma ação minha é livre ou não. Geralmente, a gente só pensa em coisas a partir de experiências que nós temos. Né? Ou experiências que a gente leu ou ouviu de alguém. Experiências que já foram ditas. Né? Isso significa que as nossas palavras elas existem prioritariamente para identificar realidades. O que é liberdade? Liberdade é aquilo que eu exercito quando eu acordo de manhã cedo
e posso comer, né, o que eu tenho na geladeira e sair de casa e caminhar por qualquer lugar que eu queira ir. Mas e se eu quiser ir para o quarto da casa do meu vizinho, né, sem ser convidado a lá, né? Eu não posso ir. Portanto, o conceito de liberdade não pode ser a liberdade de ir aonde eu quero, né? Ele tem que ser mais apurado. Ele tem que dizer, não, liberdade consiste em eu poder ir, sei lá, né, é, é, em qualquer lugar público. Mas você vai falar, bom, mas há lugares públicos que são restritos, né? Você não pode, por exemplo, sei lá, né, entrar dentro de um prédio público a qualquer hora do dia, né? Então, há outra, deve haver uma outra definição mais precisa que identifique a ideia de liberdade e que se adeque à realidade. Então, é essa a ideia do Abelard, né? E assim, você vai definindo, né, qual é o papel dessas palavras, né, na estrutura discursiva do sujeito, quando ele está falando, do que ele está dizendo exatamente, né, e o quanto aquilo tem de realidade. Então, assim, ó, eu vou ser fiel à minha esposa até a morte. O que você quer dizer com fiel? Né? Significa que você não vai desejar fazer nada contra a vontade dela? Significa que você não vai fazer nada contra a vontade dela? Significa que você... Aí você fala, não, significa que eu não vou fazer nada contra a vontade dela. Aí você fala, bom, você conhece a vontade dela o suficiente para se precaver de nunca fazer nada contra a vontade dela? Então você vai complexificando cada vez mais as palavras ao ponto de você ter uma precisão linguística mais apurada. Isso aqui é o que nós chamamos de exaltação da ratio dentro da questão dialética. Está claro para você isso aqui até aqui? Uhum. É ser pau mandado da mulher. Por exemplo, né? Você fala assim, ó, mas o que é ser pau mandado da mulher, né? Que é uma questão interessante que colocou a Molina, né? Aí se a mulher, então, falar assim, ó, saia de casa porque daqui a pouco eu vou receber a visita de um homem e eu quero passar um tempo sozinha com ele em casa. Quer dizer, nesse ponto, você não vai sair de casa, você não vai ser pau mandado, né? Quer dizer, há um limite também, né? Para ser um pau mandado, né? Há um limite, né? E aí você tem que definir isso claramente, né? Por quê? Porque assim você consegue dizer para as pessoas o que é de fato que eu quero dizer quando eu digo ser um pau mandado. Porque eu não tô falando isso de maneira absoluta, né? Eu tô falando isso de maneira relativa, né? A determinados eventos e determinados comportamentos. Tá claro isso? Uhum. Tá claro. Às vezes é a piada, né? Às vezes é coisa assim, mas assim, até isso, né? Ele tá falando, olha, até isso, né? Defina bem, né? O que você quer dizer com isso, né? Defina bem, né? Defina bem. Ele fala assim, ó, bandido morto, né? Defina bem, né? Se esse bandido também pode ser seu filho, né? Seu pai, né? Aí você vai perceber, talvez nem todo bandido seja bom morto, né? Talvez eu tenha bandidos que eu não quero que morram e outros que eu queira, né? Então, aí é a importância, novamente, né, de você definir conceitos, né? Bom, e aqui então chegamos, né, à questão, né? Então, a questão da relação dos nomes e dos conceitos mentais com a realidade, né? Nomes, as vozes, né, com a realidade. A relação entre vozes e res é a relação entre há um desencontro entre discurso e realidade e você percebe que quando esse desencontro existe, a pessoa está mentindo para você, né? Ou está faltando com a verdade, né? Enfim, O problema dos universais, com efeito, diz respeito à determinação do fundamento e do valor dos conceitos e termos universais, por exemplo, animal, homem, aplicáveis a uma multiplicidade de indivíduos, que eu acabei de falar, né? Então, nós temos, né, a ideia homem, que deriva da nossa experiência de ver vários homens, né? Nós usamos, então, a palavra homem para identificar uma coletividade. E nós não temos nenhum problema com isso. Agora, pergunta, defina homem, né? Aí você fala, homem é um ser que tenha, sei lá, características físicas, 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, né? Bom, isso não é uma definição, porque se um homem perder o pé, perder o braço, ele não deixará de ser homem.
O homem, então, é um sujeito que é capaz de raciocinar. Bom, então, uma pessoa em coma não é mais homem, né? Uma pessoa em coma não é mais um ser humano. O homem é aquele que é capaz de, sei lá, praticar determinado ato moral. Ah, então o que pratica imoralidade não é homem. Né? Então não pode ter essa definição. Então, olha a complicação, né? Se você quer definir o que é homem, é uma questão muito complicada, né? Os biólogos vão definir. Olha, os homens são aqueles que têm, são aqueles seres, né, que possuem tantos cromossomos, tal, do genoma, tal, né? Aí nasce um menino que tem um cromossomo a mais, né? Lá, o síndrome de Down, né? E aí, não é humano mais, né? Aí tem lá o feto, né? O zigoto, o embrião, né? Que, apesar de não ter as capacidades sensíveis, né? Intelectuais do homem, ele, se for deixado em temperatura e pressão adequadas, ele vai desenvolver-se naturalmente para se transformar no homem, né? Ou seja, há nele já algo que pertence à humanidade e que, portanto, é digno de alguma dignidade, né? Então, olha como que é complicado você fazer definições, né? Porque definições tem que dar conta de todos, né? Ao mesmo tempo e de todas as diversidades possíveis, né? É muito mais fácil eu definir o que é o Tiago, não é que é fácil, né? Mas é muito mais fácil definir o que é o Tiago do que definir o que é homem, né? Homem que é ser humano, né? Porque a definição de ser humano, ela vai ter que dar conta de todas as individualidades, né? Enquanto que a definição do Tiago dá conta só de uma. Agora, não é por isso que definir o Tiago é tão fácil assim também não. Porque o Tiago é um ser extremamente complexo, uma história de vida muito complexa, que eu não tenho como acessá-la e que eu preciso, então, ir meio que tateando, né? E pegando impressões que vão aproximando o Tiago de uma ideia segura na minha mente, né? Ao ponto de dizer assim, olha, eu vou chamar o Tiago para fazer esta coisa porque eu confio que ele possa fazer isso, né? Então, nesse ponto da minha confiança, eu estou confiando por quê? Porque eu criei definições o suficiente que me dão uma segurança para agir em função de colocar o Tiago para trabalhar em determinado tipo de ação. A gente faz isso, né? Eu preciso de um encanador, né? Para mexer na minha casa. Quem que eu vou buscar? Vou buscar alguém que é indicado, né? Alguém que carregue esse título no nome dele, né? Por quê? Porque a ideia de encanador, na minha mente, né, é a ideia de alguém que tem uma habilidade para trabalhar com essa parte hidráulica, né? E não significa que todo encanador terá essa habilidade, né? Não significa que todo encanador terá a mesma habilidade. Mas eu criei esse conceito e tento aplicar esse conceito à realidade e ver se funciona. Aí eu contrato um encanador que é, excelente, o cara é muito bom. E aí eu começo a dizer, olha, eu tenho um encanador aqui que é excelente, quem quiser, né, tá aqui indicado, né? Ou seja, a palavra encanador, nesse ponto, ela se ligou à realidade daquele sujeito que tem aquela habilidade, e com isso eu tenho um encanador de fato, né? Linguagem e realidade se confluíram para formar uma unidade, né? Agora, se eu indico para você um cara que não faz a menor ideia do que é ser encanador, tem um descontínuo, né? Tem uma descontinuidade entre palavra e realidade. E aí, para quem eu indicá-lo, ele vai fazer um trabalho porco, ele vai falar, pô, você mentiu para mim, esse cara não é encanador coisa nenhuma, né? E aí começa as desconfianças nesse caso. Então, a definição ela é sempre esse problema complexo, né? Definir seres específicos individuais é mais fácil do que definir seres ou ideias mais abstratas. Bom, há um problema entre a determinação da relação entre as ideias ou categorias mentais e as realidades extramentais. Há um problema entre aquilo que eu penso e aquilo que a coisa é na realidade. Né? Por quê? Porque, por vezes, eu tenho uma ideia clara sobre algo, mas essa minha ideia clara, ela não condiz com a realidade de fato. Eu tenho uma ideia de que, se eu comprar um apartamento com vista para a praia, eu vou ser uma pessoa feliz. Eu compro o apartamento com vista para a praia e percebo que aquilo não me trouxe felicidade. O que aconteceu é que uma ideia não se coadunou com a realidade.
E então eu descobri que aquela ideia era uma ideia falsa, era uma ideia mentirosa. Por quê? Porque quando eu fui testá-la na realidade, ela não funcionou. E aí a gente começa a desconfiar que as nossas ideias nem sempre têm correlação clara e objetiva com a realidade. Esse problema é um problema entre palavras, né? Palavras que a gente diz, e as coisas como elas são. É um problema entre pensamento, aquilo que eu penso, e como as coisas são fora de mim. E a pergunta, então, agora será esta, né? Os universais, né? Os universalia, né? Eles são anti-ren, in-re ou post-ren? O que está falando aqui, né? Os universais, eles existem independente das coisas, que é a ideia do Platão lá, né? Uma das ideias, que é a ideia do Agostinho, né? As ideias estão na mente de Deus. Os universais existem in re, nas coisas, que é a ideia do Aristóteles, né? Você vai lá, pega um homem, pega João, Paulo, Pedro, Lucas, né? 3 homens diferentes. Observo esses 3 homens e percebo que há uma similaridade. Desses homens, eu tiro, por abstração, o conceito de humano, né? Então, isso é in re. Os universais estão nas coisas. Ou os universais são post-ren, ou seja, depois que eu observo alguma coisa, eu crio uma palavra para poder identificar aquela coisa que eu observei. Nesse caso aqui, são essas 3 opções, né? Que vão ser consideradas em termos do problemas universais em 3 grupos diferentes. 4, na verdade, né? O anti-ren serão os realistas, os post-ren serão os nominalistas, os in-re serão os conceitualistas e haverá uma proposição que tentará admitir as 3 ao mesmo tempo, que essa é a proposição tomista, né? E ele vai, o Tomás de Aquino, a gente vai ver depois ele, né? Ele vai provar que as coisas, os universais, eles existem nas 3 realidades ao mesmo tempo. Tanto como coisas anteriores, como coisas nas coisas, como coisas depois das coisas já terem sido feitas. E é interessantíssimo a gente ver isso, né? É a pergunta tomista que vai dar um fechamento, né? À questão dos universais. Muito bem. Nós temos, então, em primeiro lugar, um realismo exagerado. E quem que é o nome mais importante no período medieval do realismo exagerado? É o Guilherme de Champeau. Guilherme de Champeau, ele defende que os termos universais são res ou entidades metafísicas subsistentes. É a ideia basicamente igualzinha do Platão, ou mais propriamente, né, já que ele é cristão, a ideia igualzinha do Santo Agostinho. Ele vai dizer: há perfeita adequação ou correspondência entre os conceitos universais e a realidade, né? Então, quando eu digo caneta, tem uma caneta aqui. Quando eu digo caneta, a caneta que eu estou pensando, que eu estou pensando nela porque a minha mente é informada pelo mundo das ideias sobre o conceito de caneta, a ideia de caneta, ela é idêntica a essa caneta aqui. Idêntica, o que eu quero dizer é que a ideia de caneta, ela é a única capaz de me fazer reconhecer esta caneta como realidade. Ele vai dizer assim, ó, você olha para uma coisa, para um objeto, né? Você olha para este objeto, aí você fala vermelho, vermelho, né? A ideia de vermelho já existia antes desse objeto existir. E a ideia de vermelho está presente neste objeto, de maneira tal que, ao dizer vermelho, eu estou apenas confirmando aquilo que estava já no mundo das ideias. A minha mente era só uma espécie de captador
das ideias para reconhecer a realidade fora de mim, né? A realidade externa a mim. O Champeau vai dizer, ó, a gramática, a retórica e a lógica não tem apenas valor linguístico literário. Né? A gramática, a retórica e a lógica, elas falam da própria realidade. Não é apenas da imaginação humana, de utopias, de coisas que não existem. Ele vai dizer, o estudo da linguagem é o estudo da realidade, sendo esta, a realidade, né, uma forma de teofania. Olha que interessante. Então, assim, ó. Você tá vendo esse livro aqui, ó? Esse livro aqui é vermelho, né? Aí eu olho esse livro vermelho, eu vou usar a cor, porque a cor tem o daltônico, né? Daí vai ferrar a minha explicação aqui, né? Mas vamos pegar isso aqui, ó. Esse formato aqui é um formato retangular, né? Retangular. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo do mundo, conseguirá reconhecer esse formato retangular. Ainda que ela não chame isso de retângulo, a definição que ela vai dar para você sobre o que é um retângulo é a mesma em todos os lugares. Portanto, a minha mente consegue acessar informações que são idênticas em todas as mentes humanas que existem. Dirá o Champeau, o fato deste retângulo não poder ser confundido com um triângulo, ou com um círculo, ou com um decálogo, decaédrico, ou qualquer outra forma geométrica, o fato deste triângulo ele ser verdadeiramente triângulo em qualquer mente humana possível, faz com que esse triângulo seja uma expressão da verdade. Se esse triângulo é uma expressão da verdade, esse triângulo é uma expressão de Deus, porque Deus é a verdade. Logo, quando eu estudo a realidade e entendo ela objetivamente, eu estou, na verdade, estudando e entendendo a própria manifestação de Deus, ou seja, estudando o próprio Deus. De maneira que, para o Champeau, o estudo de qualquer coisa é estudo teológico, é estudo filosófico. Quando você lê uma obra de literatura, você está estudando Deus. Quando você vê um filme e você está vendo e pensando ali, né, estudando o filme, você está estudando Deus. Mas e se o filme for um filme pornográfico? Você está estudando Deus. Por quê? Porque para um filme ser um filme pornográfico, ele tem que ter determinadas características que são comuns a todos os filmes pornográficos. Isto é uma verdade. E essa verdade, ela é dada de maneira tão objetiva que somente Deus poderia permitir que essa verdade existisse. Afinal de contas, Deus é a verdade é Deus, e, portanto, onde está a verdade, aí está Deus. Não importa se essa verdade ela é agradável, moral ou imoral. Ela é Deus do mesmo jeito. A conclusão lógica dessa posição era de que, né, se os universais são reais em si mesmos e estão também essencialmente presentes em cada um dos indivíduos, então estes em nada diferem entre si pela essência, mas somente pela variedade dos acidentes. Olha só que interessante. Então aqui eu tenho um triângulo, não retângulo, perdão, e um retângulo de cor amarela, né? Eu poderia ter um retângulo, tenho aqui, né, um retângulo de cor azul, né? Eu poderia ter um retângulo, sei lá, de qualquer outra cor. O que acontece aqui? O retângulo é o mesmo, ou seja, a essência dessas duas coisas é a mesma. O que está mudando? O acidente. Acidentalmente, esse retângulo é amarelo, esse aqui é azul. Acidentalmente. Mas o que é acidental não importa. O que importa é o que é essencial. E a essência das coisas é o que eu estou buscando, né? Então, eu olho para um homem branco, de olhos azuis, loiro, eu falo, isso é um ser humano. Eu olho para um homem negro, de olhos, cabelo crespo, de olhos escuros, né?
E eu falo, isso é um ser humano. Por quê? Porque apesar de diferenciá-los nas suas nas suas características acidentais, eu consigo entendê-los essencialmente como seres que compartilham de uma mesma realidade. Daí a razão pela qual eu não consigo, em termos filosóficos, dizer que um negro e um branco, eles não são seres humanos. Filosoficamente, os dois são seres humanos, apesar de terem fenotipias diferentes. Eu posso ver um macaco, um cachorro, eu posso ver um animal se comportando muito parecido com o ser humano. Muito parecido. E, não por isso, eu vou dizer que eles são seres humanos. Eles têm um comportamento acidentalmente parecido, mas, essencialmente, não são humanos. São outra coisa, né? É isso que está dizendo o Shampoo aqui. Essa tese, ela foi debatida e foi rejeitada pelo Pedro Abelard, porque o Pedro Abelard dizia, segundo Aristóteles, que o universal é aquilo que é predicável de vários entes. Sendo assim, não pode ser uma res, um ente objetivo, que, enquanto tal, não pode funcionar como predicado de outro ente. Olha só o que está falando aqui. Ó. Quando eu falo, isso aqui é um retângulo, né? A palavra retângulo, ela, para Pedro Abelardo, ela é um predicado, ela é uma qualidade deste objeto. Esse objeto, então, ele não é o retângulo. Ele tem a forma de um retângulo. E eu posso dizer que esse livro também tem a forma de um retângulo. Ele não é um retângulo. Ele tem a forma de um retângulo. Nisso eu quero dizer o quê? Que o universal retângulo não é uma coisa, segundo o Abelardo. Ele é uma característica. Sendo uma característica, ele não pode ser res. Ele tem que ser antes uma qualidade da res. A qualidade deste objeto é retangular. E esta qualidade retangular, ela irá funcionar em vários objetos diferentes, sem que nenhum desses objetos seja um retângulo. Por quê? Porque o retângulo, ele é apenas esse conceito. Ele não é uma realidade que existe materialmente. E aí é interessante notar isso, né? Porque assim, você pega um geômetra, um matemático, ele vai dizer, pergunta para ele assim, o retângulo existe? Ele vai falar assim, óbvio que existe. Aí você fala assim, bom, tem como desenhar um retângulo? Tem como desenhar o retângulo? O matemático, o geômetra, fala assim, não. Por quê? Porque todo retângulo que eu desenhar, ele terá algum grau de imperfeição. Porque o retângulo perfeito, ele é formado por 4 segmentos de retas perfeitos, 4 segmentos de retas perfeitos que formam 4 ângulos de 90 graus, e que não tenham uma área quadrática, mas uma área retangular. Toda vez que eu faço um desenho, por mais que eu faça ele milimetricamente com cuidado, em algum grau, ele sempre vai ser um pouco mais imperfeito do que o outro. Né? Sempre o traçado de uma linha será, de alguma forma, diferente do traçado da outra linha paralela a ela. Ele será, em alguma escala de visão, maior ou menor. Mais grosso, mais fino. Mais forte ou mais fraco. Não é possível que haja 2 linhas perfeitamente paralelas e idênticas. Então, quer dizer que o retângulo não existe? Tirar o geômetra. Ele existe. Onde? Na ideia. Não na matéria. Então, ele não existe materialmente, mas ele existe idealmente.
Mas aí a pergunta, esse retângulo que existe idealmente, ele existe idealmente somente na sua cabeça, geômetra? Ele vai falar, não, ele existe na minha cabeça e na cabeça de todos os geômetras. E na cabeça de todos aqueles que entenderem o conceito de triângulo. Portanto, ele não é algo que depende de mim para existir, mas ele existe independente de mim. Mas ele só existe dentro da cabeça de outras pessoas como eu. Portanto, ele só existe mentalmente. Ele não existe realmente. Daí a ideia de que não é res, mas que é um dado mental que é aplicado a res como uma predicação, como uma qualificação. Tá muito difícil entender isso? Esse último exemplo aí foi quase um nominalismo, né? Quase, perfeito, quase. Sim, né? Quase. Por que ele não é um nominalismo? Porque não sou eu que estou dando o nome triângulo para isso. Esse nome triângulo, ele não é arbitrário. Ele é a única palavra que encaixa nessa figura. Vamos dar um outro exemplo, que é o triângulo, né? Não tem como você dar um outro nome para triângulo, né? Porque o que é um objeto triangular? Um objeto triangular é um objeto que tem 3 ângulos. Qualquer objeto que tenha 3 ângulos é um triângulo. Ou seja, eu não pude criar a palavra que eu queria para dar para o triângulo. Eu não pude fazer isso. Eu tive que usar a palavra que identificava de maneira precisa aquela ideia de triângulo. Entendeu, Thiago? Sim, entendi. Entendi. Só tem esse nome para dar. Não tem outro. O conceito dele, o nome explica o conceito. Isso. O nome explica a perfeição que ele é. Exatamente. Não tem perfeitos ali. Perfeito. É isso. E essa é a posição do Pedro Abelardo, né? Que é a posição chamada de conceitualismo. O universal não existe na matéria, mas o universal não é fruto do nome. O universal existe na mente humana. E a mente humana procura a palavra mais apropriada para poder apenas proferir, né? Apenas dizer aquilo que já está lá. E que não pode ser dito de outra forma. Não pode haver um círculo quadrado. Isso é impossível. A mente humana não pode pensar em um círculo quadrado. Por quê? Porque a qualidade do quadrado e a qualidade do círculo, elas são independentes da minha vontade e das minhas palavras. Quando eu digo círculo quadrado, eu estou dizendo algo que é impossível de ser existido. Não é que eu não possa falar, eu posso, mas estou falando algo que não tem correlação com a realidade. Outra crítica é que o indivíduo, segundo Abelardo, né? Quando o Champeau fala assim, o triângulo existe independente deste objeto. Né? Independente deste objeto. Quando ele faz isso, o Abelardo fala, olha, então esse objeto não tem valor nenhum. Já que o objeto é só um acidente que evoca a realidade do universal. Quando eu falo disso aqui, é claro que você não vê nenhum problema, né? Mas quando eu falo assim, o Tiago é um ser humano, mas o que importa é que, independente do Tiago, ser humano é ser humano. Nesse momento, a existência do Tiago passa a ser completamente descartável. E com isto, você desvaloriza o Tiago enquanto indivíduo para valorizar apenas aquilo que o Tiago evocava como ideia, que era a ideia de humanidade. Quer ver um exemplo claro disso, né? É quando alguém fala, olha, vamos defender os direitos humanos. E com isto, ele está defendendo a felicidade e a dignidade de um estuprador e assassino, enquanto que os familiares e a vítima dele
não podem desfrutar da mesma dignidade, da mesma felicidade. Você parou de valorizar o indivíduo para valorizar apenas uma entidade abstrata, né? Que é a ideia de humanidade sem apego ou sem relação com a ideia de realidade. Isso é o que a gente faz a todo momento, né? O direito brasileiro, ele é completamente ligado a essa questão, né? A lei vale para todos, independente do que cada pessoa é. Aí vai lá um ministro do Supremo Tribunal, pega um processo, fala, ó, bom, né? Seguindo o rito processual, esse sujeito aqui, ele tem direito à liberdade. E aí vai lá e liberta o cara. Quando vai ver, na realidade, o cara era chefe de quadrilha, chamava-se André do Rep, e porque o direito trabalha com realidades abstratas e ignora a individualidade do sujeito, como diria o próprio ministro Marco Aurélio, né, que foi quem liberou o André do Rep, ele falou, um julgador não olha o nome do processo. Um julgador, ele só julga por meio das regras processuais. As regras processuais só olham para seres abstratos, não olham para seres concretos, não olham para seres individuais. E lembre-se bem que Pedro Abelardo, ele era um cara que tinha muita preocupação com o direito, né? E com as intencionalidades dos crimes. Ele falou assim, ó, um juiz não deve julgar um crime apenas pelo ato praticado, mas sim pelo dolo, pela intenção do ato praticado. E dessa forma, né, a ideia realista do Champeau, ela acaba sendo contestada, inclusive pelo tempo dele. Ela nasce, né, num ambiente ainda fortemente influenciado pelo cristianismo platônico e tal, mas ela também nasce no momento onde a ratio, né, a razão humana, está se desenvolvendo para ser autônoma. E essa razão humana, ela é também subjetiva. E nessa subjetividade, ela acaba sendo questionada, a ideia realista, acaba sendo questionada em função muito do espírito da época, né? Da ideia de que as pessoas elas teriam um apreço muito grande pelo significado subjetivo das coisas. Aí eu digo, né? Isso aqui não é um triângulo. Perdão, não é um retângulo. Mas ele, de certa forma, possui essa forma retangular, né? E esta forma retangular, ela me agrada muito, porque ela me permite escrever palavras com maior precisão do que se ela fosse circular, ou do que se ela fosse triangular, ou do que ela fosse quadrática, né? Essa forma é uma forma que me atrai, e por isso é que ela está neste post-it, né? Os post-its geralmente têm essa forma retangular. Quer dizer, aqui há uma atribuição subjetiva que atesta a razão pela qual o triângulo está aqui. O fato é que, para o realista, o triângulo é que importa, né? Ou seja, o retângulo é que importa. É a ideia abstrata que importa. É o universal que importa. O indivíduo, né? O específico, importa muito pouco. Entendemos até aqui? Tranquilo. Sim, entendemos. Então, entendendo. Bom, eu vou parar aqui, porque já é 3h40 aqui. Isso. Eu